alunos do 7º ano lá. Quanto tempo, estou com saudades e desejo que vocês estejam todos bem, juntamente com os familiares, né? Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por mais um dia de vida. Dizer que aparentemente estou bem, né? Graças a Deus, com saúde, só tenho mesmo que agradecer. E a aula de hoje nós vamos falar da página 115 sobre escolaridade, analfabetismo e, se der tempo, a gente fala também um pouquinho sobre a importância do saneamento básico, tá certo? Então, a gente vai falar de escolaridade nesse exato momento, querendo colocar aqui para vocês a importância da educação na vida do ser humano. O que vocês vão ver nesse texto, vou ler alguma coisinha do texto, é que um país onde a população ela tem um nível de escolaridade avançada, esse país, né, segundo os dados, esse país ele é um país que consegue se desenvolver e que a população ela consegue viver melhor. E que também acontece a mesma coisa, um país onde o nível de escolaridade da população é abaixo do que deveria ser, a população ela sofre muito mais, né, pelo estado de fome, de miséria, pobreza total. Então, o que a gente entende com esse texto é a importância de se estudar, a importância dos pais de estar colocando os filhos para estudar, os filhos para frequentar a escola. E aqui eles colocam ainda dados alarmantes do índice de analfabetismo que existe no nosso país, a nível de Brasil. Ainda existem muitas pessoas hoje que elas são analfabetas, né? Então, ele diz assim que o nível de escolaridade de uma população refere-se ao tempo de estudo das pessoas. Quanto tempo as pessoas estudaram? As pessoas realmente estudaram? E hoje a gente vê que os próprios governos, ele, por exemplo, criou programas que fiscalizam isso. Como o tipo, ele cita aqui até no livro de vocês a questão do PET, né? Que esse programa ele é um programa que defende, que protege tanto a criança como o adolescente até 16 anos de idade, para garantirem o estudo deles. Porque há casos em que eles acabam, por conta da própria pobreza da família, eles acabam deixando os estudos para trabalhar, para ajudar no sustento da própria família. Então, o nível, né, o nível de escolaridade refere exatamente ao tempo de estudo, né? A porcentagem de crianças que frequentam a escola, o índice de analfabetismo, que eu considero para o Brasil um número muito grande, muito alarmante, que a gente sabe que existe hoje. Então, tudo isso implica, e muitas vezes a situação da família, a situação financeira da família, contribui muito para que algumas crianças, né, elas deixem de estudar, deixem de frequentar a escola e até mesmo os adolescentes, que eles já procuram buscar outras fontes de renda para a sobrevivência. Então, só lendo alguma coisa, o livro diz assim, quanto maior o nível de escolaridade de uma população, maior será a qualidade de vida e maior o desenvolvimento de um país, como eu já falei para vocês. Com boa educação e boa saúde, amplia-se as possibilidades de trabalho e de melhora das condições de vida. Né? A gente vê, ele manda a gente dar uma olhada na imagem. A imagem a gente tem alunos em uma sala de aula com um professor ministrando aula. Então, quanto maior o nível de escolaridade de uma população, a gente vê também que maior é a renda familiar. Né? Vai ser o pessoal que estudam e que realmente consegue estudar, que essa família tem condição de se manter, condição de manter os filhos estudando, né? Para que futuramente eles possam ser bem-sucedidos. O ingresso e a permanência na escola depende muito de quanto a família ganha, quanto a renda familiar é baixa. São frequentes os casos de criança e adolescente que deixam de frequentar a escola para trabalhar e ajudar no sustento. No Brasil, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET, visa proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos contra qualquer forma de trabalho, procurando garantir que frequente a escola. Então, já tem programas voltados exatamente para isso. É uma forma de estar se combatendo o analfabetismo no próprio país. Eles criam programas e esses programas eles dão suporte à criança, dão suporte à adolescente
para elas conseguirem estudar. Porque, como a gente viu aqui, que a qualidade de vida de muitas pessoas depende do estudo, né? E a gente vê que tem crianças, adolescentes mesmo, não vou longe mesmo, dentro da nossa cidade tem adolescentes que eles nunca quiseram terminar nem ensino fundamental maior. Imagina ingressar no ensino médio, né? Que aí quando ele já ingressa no ensino médio, termina o ensino médio, ele já sabe que a mente dele já está pronta para muita coisa, né? E depois, quando ele tiver uma oportunidade de cursar uma faculdade, e que ele deve ingressar na faculdade. Mas isso depende também da condição financeira do pai, da condição financeira da mãe. E com relação ao analfabetismo no Brasil, a taxa de analfabetismo vem caindo ao longo dos anos. Veja a figura 5.7, a gente vê um bebezinho olhando um livro, né? Em 2015, o Brasil ainda tinha 12 milhões de analfabetos. É um índice altamente elevado. Há 5 anos atrás, um índice altamente elevado, ou seja, pessoas que não frequentam as escolas, pessoas que desistem das escolas, que começam a estudar, mas depois acabam desistindo da escola. De acordo com o IBGE, em 2005, essa taxa era 11,1% das pessoas com mais de 15 anos não sabia ler e escrever. E em 2015, essa proporção caiu para 8%. Então, assim, graças a Deus, tem diminuído bastante, né? E o que a gente deixa aqui com essa mensagem é que as pessoas procurem estudar. Uma criança, a gente vê uma criança fora da escola, um adolescente fora da escola, ele não terminou nem o fundamental menor, não quer mais fazer o fundamental maior e acaba desistindo por qualquer coisa, e às vezes também a família, né? Ela, não, eu estou tentando, ele não quer, ou também acontece essa questão aí que ele já quer sair para trabalhar, para ganhar alguma coisa, porque os pais não têm como sustentá-lo, né? E acaba deixando os estudos, abandonando mesmo a escola. Esse indicador é muito importante, entre outros fatores, porque evidenciam a desigualdade na população. As pessoas consideradas analfabetas costumam enfrentar também outros problemas sociais graves, como a fome e o desemprego. E é por isso que a gente bate tanto na tecla da importância de se colocar os filhos, de lutar pela escolaridade dos filhos. Saneamento básico está na página 116. O que é um saneamento básico? Quando a gente fala de saneamento básico de qualidade, nós vamos falar de uma população, de uma cidade, onde eles tenham a oportunidade de receber, primeiro, água de qualidade, uma água bem tratada, né? Segundo, que na cidade possa ter coleta de lixo semanalmente, né? Tratar bem. E que esses lixos eles possam ter um destino adequado, um aterro sanitário, para eles não ser jogados em terreno baldio, para eles não ser jogados em qualquer lugar, até para que animais não possam ter acesso. Então, saneamento básico de qualidade é exatamente isso, receber água tratada, coleta de lixo semanalmente, como a gente vê aí, né? Abastecer as casas com água tratada, coletar e tratar esgoto, recolher e dar tratamento adequado aos lixos são medidas de saneamento básico que ajudam a evitar muitas doenças, além de ajudar a prevenir o ambiente, né? E a questão da água, vamos voltar bem que é a questão da água. Uma família que ela recebe água tratada, então a gente sabe que a primeira coisa que vai ajudar é prevenir as verminosas, tanto em crianças como em adultos também. Crianças, por exemplo, coleta de lixo. Lixo foi feita a coleta, levou para o destino adequado, para que animais não estejam se envolvendo, para que crianças não venham ter contato com esses lixos, para que as doenças elas não venham aumentar dentro de uma população. Então, a qualidade, quando uma sociedade, quando uma comunidade ela tem saneamento básico de qualidade, significa dizer que também ela tem saúde de qualidade. A qualidade de vida dela melhora muito, né? E como a gente viu aí, como você viu no 6º ano, o acesso à água tratada e o encaminhamento correto dos dejetos, fezes, urina, impede que a água e os alimentos sejam contaminados por vírus, bactérias e outros agentes causadores de doença.
Assim, o saneamento básico reduz a ocorrência de doenças e a mortalidade por diarreias e infecções intestinais causada por parasitas, né? A gente vê bem um exemplo que ele está mostrando para vocês. A falta de saneamento básico é um dos fatores de risco para muitas doenças. E é o que mais vem causa doenças em crianças e em adultos. Então, que a gente venha torcer pela qualidade de vida, que a gente venha torcer pelo saneamento básico, que a gente venha buscar os nossos direitos para estar recebendo água tratada na nossa casa, para que realmente toda a comunidade ela venha contribuir também com a questão da coleta de lixo. Um exemplo da gente, a coleta de lixo, segunda e quinta-feira, que esse lixo aí esteja separado, em sacolas de plástico, para estar colocando no carro do lixo, porque ali esse lixo ele tem um destino, que é o aterro sanitário, não é deixado dentro da nossa cidade. E para a gente também ter essa consciência de não estar jogando o lixo em terrenos baldios, onde animais às vezes têm acesso e acaba disseminando esse lixo por dentro das ruas mesmo. E o pessoal da zona rural, onde não tem coleta de lixo, né? Então, que venham cavar túneis para enterrar, né? Cavar buracos para estar enterrando esses lixos e procurarem também beber água de qualidade, né? Que esses reservatórios de água eles sejam lavados, que tenha algum tratamento, que esses reservatórios de água sejam cobertos com tampa, que venha ter algum tratamento, que essa água venha a ser tratada, que essa caixa venha a ser lavada com frequência, para prevenir exatamente doenças, né? A gente vê aí um gráfico mostrando acesso a serviços de esgotos no Brasil. Os esgotos também são tratados e onde tem estação de tratamento, aquela água ela é aparada, ela passa por um tratamento, né, tirando as impurezas dela e depois ela pode até ser reaproveitada mais uma vez, né? Então a gente vê aí que a importância da escolaridade, de estudar, de manter o filho dentro da escola, de deixar o filho estudando, de esforçar para que ele não venha abandonar a escola, né? Mas a gente vê também que muitos deles abandonam por conta da condição financeira do pai e da mãe. O analfabetismo, né, graças a Deus, tem diminuído no Brasil, mais pessoas têm frequentado a escola e a gente sabe que as pessoas que não têm uma escolaridade, não têm níveis de estudo, graus de estudo, então a tendência dessa população é de sofrer mais discriminação, sofrer fome, né, miséria total, como é dito mesmo. E a outra parte aí, nós falamos nessa manhã sobre a importância do saneamento básico dentro de uma sociedade. O que é um saneamento básico? É quando você recebe na casa água tratada, é quando naquela comunidade tem a coleta de lixo, né, qualidade de vida, não tem animais vivendo junto com seres humanos, isso diminui muito a quantidade de doenças dentro de uma sociedade. E aí a gente fala também do índice de desenvolvimento humano, a expectativa de vida associada à renda das pessoas, quanto dinheiro elas ganham. A educação são usados para definir o chamado índice de desenvolvimento humano, o IDH. O IDH considera que pessoas com renda suficiente, boa educação e acesso à saúde tendem a viver melhor, ou seja, ter uma melhor qualidade de vida. A gente sabe que isso é pura verdade, né? As pessoas que elas têm uma renda suficiente para sobreviver, elas têm uma boa educação e elas têm acesso à saúde de qualidade, né? A gente viu aqui primeiro, renda para a família sobreviver, acesso à educação e saúde de qualidade. Então, essa população, ela tende a viver mais. A escala, a renda é considerada no cálculo do IDH a partir do chamado produto bruto. Esse indicador representa a soma de todos os bens e serviços produzidos. E a gente tem um texto aí sobre a desigualdade social e a gente sabe que no Brasil isso aqui é gritante. A questão da desigualdade social prejudica o desenvolvimento de um país. Pessoas mais pobres podem, por exemplo, deixar de realizar seu potencial porque precisam interromper o estudo para ajudar a família.
é o que a gente tem falado, né? Então, o que acontece? A desigualdade social é algumas pessoas ganharem muito dinheiro e outras pessoas ganharem pouco ou às vezes nenhum, né? E implica em tudo isso, na desigualdade social. E a gente sabe que a gente vive num país que isso acontece com bastante frequência, né? Só o que a gente vê e vive é a questão da desigualdade social. Umas pessoas ganham dinheiro demais e outras pessoas não conseguem ganhar, né? Ou pode não ter acesso à nutrição ou a condições sanitárias adequadas, ficando doente mais frequente. Por esses e outros motivos, muitos defendem políticas que garantam um programa de suplementação de rendas, bolsas ou financiamento do estudo para as camadas mais pobres. Então, a gente vê na desigualdade social, a gente vê a qualidade de vida é precária. Normalmente os filhos, eles estudam, às vezes deixam de estudar, ou às vezes não têm a oportunidade de estudar em uma escola de maior qualidade. A saúde também, ela fica prejudicada por ela não ser assistida por uma saúde de qualidade. E isso acaba, né, que prejudicando de forma geral toda uma sociedade, principalmente uma sociedade que passa por esse processo chamado de desigualdade social, e é o que a gente vê muito nos dias de hoje, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre a discriminação, tá? A gente continua na próxima aula sobre discriminação. E eu quero deixar para vocês um forte abraço.